Ah, meu Deus do céu, é osso, cara. Gravar sobre esse assunto eu acho engraçado, cara. Eu acho, pra não falar outra coisa, eu acho engraçado. Queria falar com vocês hoje sobre dois assuntos, né, na verdade. Um sobre um jogador a menos que o Al-Ahly terá para a sequência aí do Mundial. Infelizmente, um grande nome do time sofreu uma lesão e não vai pegar o Palmeiras. Né? Eu trato isso mais pro final do vídeo com vocês. E o outro assunto, cara, que é o que eu vou me estender mais, é sobre como que pode um jornalista que paga de imparcial, na verdade, na cabeça dele ele se acha imparcial. Eu acho que nem lá, né? Porque é impressionante como o Mauro César ele consegue, nossa, extrair a última gota assim para conseguir diminuir o Palmeiras em qualquer que seja a ocasião. Qualquer que seja a ocasião. Você nunca vê um elogio sincero dele, você nunca vê ele se esforçar para fazer uma matéria. Porra, estamos em um mundial de clubes em que temos quatro clubes brasileiros e o jornalista faz questão de tirar o pior do Palmeiras para colocar em uma coluna que ele tem. Para quem não viu, vou mostrar o que ele falou ontem, só que eu vou mostrar o que ele falou hoje também, tá? O que chegou pra gente hoje. Ontem, o Mauro César mandou essa aqui, ó. Mandou essa bomba aqui, ó. Palmeiras poderia vencer o pior europeu do Mundial e ficou devendo futebol. Muito bom, Mauro César. Você, como sempre, você tem umas análises espetaculares, né? Espetaculares. Se fosse o Flamengo com esse resultado aí, eu acho que as coisas poderiam ser um pouquinho diferentes, né? Teria uma pitada pouquinho diferente, a gente já sabe como, né? Mas enfim, vamos lá. O Palmeiras não venceu o pior europeu. Nossa senhora, como se o Porto fosse um time horroroso, né? O Porto é um time que, olha, se fosse aqui pro Brasil, ia brigar para não cair, né? Bom, e sobre faltou futebol, Mauro. Porra, faltou futebol. Você colocar um time de Portugal na roda, né? Um brasileiro vai lá pro Mundial e coloca um time de Portugal na roda. É faltar futebol? Ou você quis falar, por exemplo, que faltou um pouco de eficácia ali do ataque para conseguir converter as jogadas? Aí eu concordaria com você. Concordaria, isso não é nem de hoje do Palmeiras. Mas você vai falar do Porto como o pior Porto, né? Esse aqui é o melhor Palmeiras? É? Eu acho que não também, né? Pode ser que a gente tenha o melhor elenco, mas o melhor Palmeiras de todos os tempos não é também, cara. Não é. Agora você não vai conseguir, você não consegue, Mauro. Você não consegue, fala pra mim de verdade. Você não consegue ver ponto positivo nesse jogo. Que o Palmeiras encarou o Porto, que a torcida do Palmeiras fez uma festa maravilhosa lá. Você não consegue ver essas coisas. Você consegue ver só se a bola cruzou a linha do gol ou não. Se não cruzou, pouco futebol. É isso, né? Porque eu não lembro de você falando do pouco futebol que um dos melhores Flamengos de todos os tempos exerceu contra um dos piores Bahia dos últimos anos, né? Naquele 3-0 pro Bahia, em que o Flamengo tinha um jogador a mais, né? Eu não lembro de você falando isso. De você caindo assim em cima do Flamengo, não lembro. De verdade, não lembro. Agora, quando é com o Palmeiras, parece que a coisa muda, meu. É engraçado isso, velho. E hoje você teve a oportunidade de, de, de falar de futebol novamente e você me manda essa aqui quando você foi perguntado do Flamengo. E mesmo assim, cara, você já vai com aquela positividade que só você tem. Né? Uma positividade Mauro Cesariana aí, sei lá como falar isso, que só você tem, cara. Quando você foi perguntado do Flamengo, é a oportunidade do Flamengo demonstrar que o Brasil tem um bom futebol. Vamos ver essa entrevista aqui, porque essa entrevista é engraçada. Eu tenho alguns pontos para falar dessa entrevista, tá? Vamos embora. Acho que isso vai ser muito em função da imposição que alguém vai conseguir exercer do jogo, né? O Flamengo vai tentar, creio eu, como tem feito com frequência,
pressionar o Esperance na sua saída de bola e tentar encurralar o adversário para fazer o gol rápido, né? Acredito que o Esperance não fique só fechado, vai tentar subir um pouco a marcação em alguns momentos. Pelo que eu tive que pesquisar. Pausa. Quero ver você repetir isso quando for Palmeiras e Al-Ahly, tá? Quando você for falar que o Al-Ahly vai jogar com um time que é diferente do que ele está acostumado a jogar lá no Egito, quero ver se você vai fazer o mesmo nível de tamanho e de futebol de, sei lá, de Palmeiras e Pirâmide, sei lá os times lá do Egito. Vamos ver se o discurso vai ser o mesmo. Segue. Opa. Segue. No começo, bastante, e tentando sufocar o adversário e tentando se impor diante do Esperance. Acho que é importante não só vencer. O Flamengo tem que deixar uma imagem positiva. A gente tem que cobrar mais desses elencos caros. Flamengo, Palmeiras. Não adianta, ganhou, tá bom. Não, não. Cara, os caras estão treinando aqui há um tempão, não joga desde o jogo contra o Fortaleza, só se preparando, vieram para um lugar aqui que não tem nada, isso aqui é um marasmo só, para concentração de futebol é uma maravilha, não acontece nada. Uma paz tremenda, não tem manifestação, não tem confusão, não tem torcedor quase, que os torcedores estão lá na Filadélfia. Então, tudo muito bom. Muito bom. Quando você então vai para um lugar mais isolado do mundo, então eu acho que uma boa estratégia para os clubes, ó, Leila, ao invés de um avião, na próxima vez você compra um foguete, manda o pessoal para a Lua, tá? Faz o treino na Lua, que é uma paz danada ali, aí você volta e aí então você tem que meter 10-0 no Real Madrid. Fechou? Essa é a estratégia do Mauro César, né? Então tem mais que obrigação o Flamengo de fazer pelo menos 10-0 nesse Perrance, né? Vamos lá, segue. Em termos de preparação, só tem um jogador machucado que é o De La Cruz, tem a estreia do Jorginho, poxa, mais o quê? As condições são plenamente favoráveis, estreia contra o adversário, com todo respeito, é um adversário do Norte da África. É muito melhor estrear contra esse adversário do que, por exemplo, o Fluminense amanhã joga contra o Borussia Dortmund. É um time que encerrou em alta a temporada europeia, deu uma arrancada espetacular e conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões, o que parecia impossível. É um vice-campeão da Champions na temporada anterior. Claro que mudou muito o time, mudou o técnico, mas é um time grande da Alemanha. O que você prefere estrear? Contra o time da Tunísia ou o time da Alemanha? Eu quero estrear contra o time da Tunísia. Não significa desrespeitar o time da Tunísia, mas é uma obviedade num torneio que tem times de vários continentes. Então eu entendo que o Flamengo tem que fazer um bom jogo. É uma oportunidade de mostrar bom futebol. Sabe? De mostrar um bom futebol. De mostrar que no Brasil pode-se sim jogar um futebol de bom nível, um futebol de intensidade, de marcação forte, de pressão no campo do adversário. Porque o Palmeiras não fez isso contra o Porto, né? Não fez isso contra o Porto. É engraçado, né, Mauro? Você quer demonstrar que o Brasil tem um bom futebol jogando contra o pior africano da competição. É isso que você quer fazer, né? Então, se o Flamengo for lá e fizer 4 gols, como é o esperado para esse jogo, tá? Não tô falando o contrário, não. Mas se o Flamengo fizer isso, tá bom. Se não fizer, aí então eu acho que você vai ter que falar coisa muito pior do que você falou de Palmeiras e Porto, né? Porque o Botafogo ontem jogou com o Seattle Sounders e achou que o jogo estava ganho e tomou aquele susto de um time que estava conseguindo chegar. Porque futebol, cara, eu sinto te informar, Mauro, mas não foi igual a sua formação, que parece que foi, né? Que a sua formação te deu, que você analisa, tipo, jogando FIFA. Né? Quem tem mais estrelinha vai conseguir ser melhor, né, no jogo. Infelizmente, futebol não é assim, amigão. Infelizmente não é assim. Né? O que eu acho muito zoado disso, gente, deixa eu voltar pra mim aqui. O que eu acho muito zoado disso é que, cara, se ele fosse de verdade mesmo, a gente lançou um corte disso hoje. O Gui Camarda, no Pauta Livre, ele falou uma coisa muito legal, cara, que o Gui ele não é palmeirense. E aí ele falou uma frase muito legal, cara. Ele tem muito orgulho do que o Palmeiras fez com o Porto. E quem não tem, cara, e quem menospreza isso, desculpa, tá com uma dor de cotovelo do cão, do cão.
E você, rival que está ouvindo isso, não se sinta mal com o que eu estou falando. Mas você tem que admitir que o Palmeiras jogou bem. Agora, a questão do Mauro César, cara, se ele fosse. é, Se ele falasse, ó, eu sou um jornalista mais clubista, os meus comentários são mais clubistas. Se ele falasse isso, não era feio. Porque a gente espera isso dele, cara. A gente espera que ele vá fazer uma análise mais clubista. E aí, ok. Agora, tipo, sei lá, esperava isso do Neto, sabe? Uma coisa do tipo, assim, sabe? Que ele vá mais na linha do time dele. Tá tudo bem, cara. Sabe? Aí você filtra quem que você quer ouvir ou não. Mas um cara que paga de imparcial, velho. Não, mano. Não cola, Mauro. Não cola, Mauro. Aí desculpa. Você tá tentando buscar uma coisa pra diminuir o Palmeiras e você não vai conseguir, mano. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu queria falar o último assunto aqui com vocês sobre infelizmente, um jogador aqui. Deixa eu tirar a graça aqui da tela. Infelizmente, um jogador aqui do Al-Ahly, o Ashur, né? Ele sofreu uma lesão chata na clavícula, né? Foi basicamente quase a mesma lesão ali que tirou o Maurício do Palmeiras, que tirou o Veiga do Palmeiras. Então, o Ashur tá fora do Mundial. Era o craque do time. Eu acho que se ele tivesse em campo, o Al-Ahly tinha ganho bem do Inter Miami. Que infelizmente sofre essa lesão e não joga. Para o Palmeiras, pensando em futebol, é uma boa notícia. Né? Óbvio que a gente nunca vai torcer para um atleta, seja de qualquer equipe que for, se machucar. Mas sim, é uma oportunidade do Palmeiras conseguir se impor um pouquinho mais no jogo sem medo. Esse cara é bom, é um bom ponto esquerda ali do Al-Ahly. E o Palmeiras pode conseguir se impor mais ali no jogo. E é bom que se imponha. O Palmeiras precisa agora começar a fazer saldo de gol. Né? Porque temos mais 2 jogos e precisamos, ao meu ver, precisamos nos garantir na primeira colocação no grupo. Né? Quero tentar fugir o máximo possível ali do PSG, que para mim, hoje, é o favorito para ganhar esse título. Tá? Então, quero tentar fugir o máximo possível. Acho impossível ganhar do PSG? Não acho. É futebol isso aqui. Diferente do Mauro César, não é FIFA, né? Mas quanto mais longe a gente conseguir chegar na competição, mais dinheiro a gente coloca no bolso, mais marca a gente expõe. Então, que o Palmeiras consiga chegar em primeiro do grupo. E para isso vai precisar fazer saldo de gol contra o Al-Ahly e o Inter Miami. Tá bom? E é isso. Para quem acha que futebol se comenta jogando FIFA, acho que tem que mudar um pouquinho o tipo de estudo que você tem antes de você participar de um programa esportivo, tá? Se você quer falar do futebol carioca, do Flamengo, se você quer falar bem, se assuma como flamenguista, fica menos feio, cara. Fica menos feio. Aí você fala bem, aí você fala mal dos outros, tenta diminuir os outros, porque a gente já vai esperar isso de você. Agora, de um cara que se considera como um jornalista sério, tentar ser tão clubista assim, Mauro, é feio, cara. É feio, é bem feio. E vamos lá, pra quem é bom de bet, cara, eu quero ver quem que tem já o cadastro aqui na KTO. A KTO, por mês, tá premiando a galera com R$ 1.000 em free bet. Se você for bom, você vai ver o seu nome subindo ali no ranking, que é bem legal essa parte. E aí chegou no final do mês, foi o melhor, R$ 1.000 na conta ali da KTO em free bet. Se você for muito bom de bet, aí no final do ano você pode concorrer a R$ 1 milhão em cash, em dinheiro, que vai para sua conta direto. Tá bom? Se você não tem cadastro na KTO, você cadastra utilizando esse QR Code ou o primeiro link fixado aqui nos comentários. Beleza? Mais tarde tem bate-boca para quem acompanha. Vamos falar um pouquinho mais desse Mundial. Como é que foi esse empate amargo do Palmeiras, né?
com o Porto, mas não é o pior Porto de todos os tempos. Até porque, só uma última coisa aqui do vídeo, quem é que ganhou a Taça de Portugal contra o campeão português? Ah, tá bom. Beleza. Falou.